Eu sou o professor Ricardo Alencar e eu vou ministrar um curso sobre movimentos, tá? Vou explorar toda a parte de movimentos. Só que é assim, esse curso ele faz parte de uma disciplina que vai relacionar não só a física, mas a matemática presente na física. Continuando nossa aula sobre movimentos, na aula anterior nós tratamos de conceitos fundamentais. Esta aula, o tema é chegar no movimento retilíneo uniforme. E para isso a gente vai ter que entender um pouquinho mais sobre velocidade. Bom, então vamos entender o que é velocidade, ou vamos tratar inicialmente com a ideia de rapidez. Tá? O que é uma coisa mais rápida ou uma coisa mais lenta? Então, o conceito moderno veio principalmente dos estudos de Galileu Galilei, em que ele discutia vários conceitos, ideias sobre o movimento. Ele fez vários estudos. Tá? Então, lembrar aí da época do Galileu, uma época bem interessante porque foi a época das grandes navegações, também estavam já bem desenvolvidas ou se desenvolvendo. E outro aspecto é que o processo de entendimento de mundo estava mudando. E Galileu, um católico fervoroso, teve até problemas por algumas de suas ideias filosóficas em relação à igreja. E tem toda a história, né, sobre Galileu, mas ele não deixou de ter sua fé. Uma das suas frases interessantes são essa aqui: agradeço infinitamente a Deus que teve o prazer de me tornar o primeiro observador de coisas maravilhosas. Se eu tivesse novamente começando meus estudos, seguiria o conselho de Platão e começaria com a matemática. Isso é uma coisa bem interessante, que o mundo moderno hoje ele quase não entende isso. Mas Galileu, por exemplo, lia Platão no seu original, lia Sócrates, lia grandes gregos, obras também escolásticas no seu original. Mas desde a grande filosofia grega, né, já se entendia o papel importante da matemática. Então Galileu estudava o mundo através desta linguagem, ciência, conhecimento humano chamado matemática. Bom, então vamos recordar um pouco, bem resumidamente, uma breve história do movimento, né? Desde 3.500 anos antes de Cristo, quando nós tínhamos o começo do uso da roda, né? Aqui barcos mais simples, o homem começando a utilizar os cavalos e aumentando a sua velocidade, tanto que muita coisa a gente conhece, por exemplo, do uso da guerra, né? Então nós tínhamos as bigas, os barcos, os cavalos usando em guerra, mas não só. A vida também não vivia só através da guerra, mas também do movimento. É um pequeno salto aí, olha, de 3.700 anos, e a gente já começou a explorar mais o movimento no balão, né? Balão de ar hélio, ar quente, muita coisa que a gente começou -se a usar aí. Barcos movidos a vapor, né? O vapor ajudando bastante. Carros a vapor, né? Já 200 anos. Carros não, locomotivas. Na verdade, o carro mesmo lá é bem mais para o meio do século XIX. Nós começamos a ter os carros, mas também aqui, olha, a bicicleta. Então, há uma grande história do homem e do movimento, e essa história é contada de diversas formas. Eu só queria que você lembrasse que nem sempre existiu carro, avião, moto, né? Nós andávamos, depois começávamos a usar carroças, a tração animal, começamos a por cima das águas, depois por cima do ar. Hoje em dia nós temos aviões, foguetes, né? Mas é uma história bem interessante que a gente não vai se aprofundar aqui, é só para ter um contexto. Nossa ideia no início dessa aula é tratar da velocidade, sobre a rapidez das coisas, e mais à frente definir o nosso movimento em linha reta com a velocidade constante, também conhecido como MRU. Certo? Vamos lá então. Bom, o que é rapidez? Vou pegar dois estudiosos que falaram um pouco sobre isso, muitas pessoas falaram. Nós vamos falar aqui do Aristóteles, o Estagira, lá dos idos, olha, de
384 a 322, em que ele entendia que os objetos deveriam cair com rapidez proporcional aos seus pesos. Quanto mais pesado fosse o objeto, mais rápido deveria cair. Naquela época se acreditava que os objetos tinham lugares naturais, na teoria, né? Terra, ar, fogo e água. Os gregos entendiam, alguns gregos, né, uma época, entendia sobre isso aí. Terra e água tendiam a ficar para cá, para baixo, e fogo e ar tendiam a ficar para cima, com seu lugar natural. E os objetos mais pesados, mais graves, eles caíam para seu lugar natural. Bom, Galileu já, aqui está errado, né? 1564, nascido em Pisa, morreu em Florença, em 1642, testou ideias sobre a rapidez dos objetos com o movimento de diversos objetos sobre planos inclinados. E ele notou que bolas que rolavam para baixo sobre planos inclinados ficavam mais velozes, mais rápidas, e bolas que rolavam para cima ficavam menos velozes ou menos rápidas. Ele não intuiu completamente, mas hoje em dia nós sabemos o porquê isso acontece, porque os objetos, ou pelo menos explicamos melhor, né? Os objetos eles sofrem uma força gravitacional. Aquela ideia do lugar natural começou a ser mudada para essa ideia aqui da força gravitacional, principalmente com Isaac Newton, que depois que Galileu morreu, muito próximo da morte de Galileu, nasceu Newton, dizem que no mesmo ano, só para a história ficar mais bonita. E ele entendeu que os objetos ficavam mais velozes quando desciam o plano inclinado e mais lentos quando subiam o plano inclinado. E ele se perguntou, e se fosse um movimento sem inclinação, o que aconteceria? Ora, se aumenta quando desce e diminui quando sobe, se não houver a ação aqui do chão nem do ar, ao contrário, resistindo, isso provavelmente não pararia. Então ele entendeu que, pelo menos intuiu ali, que um objeto que não tivesse a ação do ar nem do chão, tentando pará-lo, a gente chama de atrito, continuaria em movimento indefinidamente. As ideias ali começando a serem elaboradas. E aí nós temos o avançar, né, das cidades com seus meios de transporte, depois mudando cada vez mais rápido, e hoje em dia nós temos uma crescente velocidade no mundo. Tá? Isso é bem interessante, porque hoje o mundo, ele para nós parece muito veloz. Por quê? Por causa da mudança deste mundo. O mundo da comunicação, o mundo das redes sociais. Então, a velocidade do mundo, né, das coisas que acontecem, também mudou para a nossa percepção. Um homem podia nascer e morrer sem mudar muita coisa da sua realidade. Hoje em dia, as pessoas nascem numa realidade e muitas vezes, dependendo de onde mora, é um mundo completamente transformado ao longo de 50, 70 anos. Bom, rapidez ou velocidade. Tá? Essa ideia da palavra rapidez eu estou utilizando principalmente do livro Física Conceitual, do autor chamado Paul Hewitt, porque em inglês eles dão uma diferenciada entre speed e velocity, né? Ou velocity, sei lá. A gente no Brasil chama de velocidade escalar e velocidade vetorial. Tá? Por que é escalar? Porque você não vai ficar prestando atenção no sentido, na direção, tá? Quando é escalar. E quando é vetorial, você vai se preocupar com sentido e direção. Então, não só a intensidade, mas também o sentido de direção. A gente fala de velocidade escalar, velocidade vetorial. Nos Estados Unidos eles falam de speed e velocity, ou velocity. Bom, pra gente a gente vai usar, né, futuramente aí essa ideia, mas por enquanto apenas é nesta aula
a gente vai principalmente observar e aprender como escalar, mas eventualmente eu vou falar do caráter vetorial da velocidade. E aí um exemplo bem cotidiano, né? Você utiliza, ou pelo menos observa o velocímetro, que fornece a velocidade em km por hora, ou em mph, que significa milhas por hora. Tá? Essa é a primeira ideia que todo mundo já ouviu falar em km por hora. Não pode ultrapassar 80 km por hora, não pode ultrapassar 100 km por hora, ou 80, muito próximo, né? 70 milhas, né? Aqui, ó, 80 km por hora, ou 120 milhas por hora, ou 80, tá? Bom, o que é interessante, e talvez você não saiba, é que existem formas de conversão de um para o outro, tá? E a gente vai aprender isso. Porque existem diversas formas de você medir velocidade ou diversas situações. Por exemplo, você que está sentado numa cadeira agora, assistindo este vídeo, a sua rapidez é nula com relação à Terra. Mas todo mundo aqui está viajando junto com o Sol nessa incrível velocidade de 30 km por segundo. É estranho, né? Pois é, mas a gente vai entender o que é isso. Um ciclista que percorre 16 metros em um tempo de 2 segundos. Então a gente está falando aqui de uma razão matemática. Olha a matemática aqui aparecendo, né? O nosso amiguinho Galileu aqui que nos ajudou a mexer mais com isso. Nós temos razões de metro por segundo, né? Metros por segundo, ou razões de quilômetro por hora, tá? Quilômetro por hora. Quilômetro se escreve assim, tá, gente? Apesar de parecer que aqui como se fosse quilômetro, mas não é. Na verdade, esse K aqui, ele significa 1000 vezes o metro, tá? Não é esse quilômetro com K, mas significa 1000 vezes o metro, tá? 1000 metros por hora, 1 quilômetro por hora, tá? 20 km por hora, 20 km. km significa 20.000 metros a cada hora. Mas é a ideia de razão. Razão. Razão é quando você divide uma grandeza por outra. Tá? Nesse caso, que grandeza está sendo relacionada aqui? A distância, o espaço percorrido, o deslocamento, a mudança de posição. Então, a gente vai ter alguma coisa medida em metro ou quilômetro, e essa coisa vai ser dividida por tempo decorrido. Os experimentos de Galileu, ele utilizava um relógio de água, né? Parece que hoje é fácil medir tempo, mas Galileu teve que inventar os seus relógios, e um deles era um relógio de água ou clepsidra. Então, um carro pode se deslocar a uma razão, né, matemática, 50 km em 1 hora, e diminuir para 0 km por hora. O que significa esse 0 km por hora? Está parado, não está se movendo para canto nenhum, certo? Então aqui ele está se movendo e aqui ele não está se movendo. Mas ele pode depois ir a 30 km por hora, né? Imagina um carro que vai passar por um semáforo. Então ele vem, está a 50, para, depois continua a andar, né? Então, ele estava a 50 km por hora, né? Ele estava se movendo nessa razão. Diante do semáforo ele fica parado, 0 km por hora, e depois ele volta, mas com outra velocidade de 30 km por hora. Bom, isso aqui é a nossa ideia de movimento. Então, velocidade vai nos indicar movimento, tá? Se o movimento for para frente, a gente chama de sentido positivo ou progressivo, tá? Progressivo, porque vai para frente. Se for para trás, é um sentido negativo ou regressivo. Regressivo. Alguns chamam também de retrógrado. Regressivo ou retrógrado. Bom, então, para frente é positivo, sentido positivo, para trás é o sentido negativo. Nesse caso, você sempre vai para a direita, é um sentido positivo de movimento, um sentido que vai para frente, ou progressivo. Para a esquerda é um sentido negativo, um sentido regressivo, retrógrado, que vai para trás.
Mas, em relação à origem, existem posições positivas e posições negativas. Não confunda. Ele pode estar aqui e se mover para frente. Ele pode estar aqui e se mover para trás. O sentido pode ser positivo e negativo, a posição pode ser positiva e negativa, mas uma coisa não obriga a outra. Muito importante você saber diferenciar o que é ir para frente, progressivamente, o que é ir para trás, regressivamente, e o que é ocupar posições em relação à origem. Em alguns movimentos, a velocidade ela é constante. O que significa isso? Não muda, é sempre a mesma. Tá? O velocímetro vai marcar sempre a mesma velocidade, não vai mudar. Outros, a velocidade sofre variações que podem ser de uma maneira constante, aumentar constantemente, ou aumentar bruscamente e depois parar, depois diminuir, assim vai. Nesse caso, podemos falar em velocidade, a gente vai discutir isso mais à frente, velocidade média e velocidade instantânea. Por exemplo, quando eu olhei no relógio, aqui eu vi velocidades distintas. Em cada momento, em cada instante, eu medi a velocidade. Mas, se eu quiser saber qual foi a velocidade em todo o percurso, tá? Quero saber, se eu pegar todo o percurso, se eu não ficar olhando de instante em instante, eu quero saber do início ao fim. Bom, essa é a nossa ideia. A gente vai diferenciar o que é velocidade média e o que é velocidade instantânea. Vamos discutir um pouquinho alguns valores, né, aproximados em diferentes unidades. Lembrando aqui, a forma de conversão é que essa razão aqui, ó, dessa velocidade em metros por segundo, ela equivale a 3,6 km por hora. Então, olha só, uma pessoa a pé, ela tem essa velocidade em metros por segundo. 1 metro, 1,3 metros por segundo, aproximadamente 5 km por hora numa caminhada. Se ela estiver na marcha atlética, um pouco mais rápida, ela vai estar a 4,33 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 4 metros a cada segundo. Em 1 hora, fará 15 quilômetros, né, de deslocamento ou de distância percorrida. A bicicleta pode variar aqui, né, na velocidade, uma marcha, né, 4 metros por segundo, 4,16 metros por segundo, aproximadamente 15 km por hora, ou se estiver correndo um pouco mais rápido, né, 9,7 metros por segundo, o que é a velocidade de um corredor, né, de 100 metros rasos, aqueles bons, aqueles caboclo que é muito rápido, ele tem velocidades assim, 9,7 metros por segundo, tá? Aproximadamente, não chega próximo, olha só, 35 km por hora, 40 km por hora, o que é muito fácil para um carro atingir, né? Então, naquela velocidade média de estradas, 80 km por hora, ele está se deslocando 22 metros por segundo. A cada segundo, 22 metros. A cada 1 hora, 80 quilômetros. Um carro de Fórmula 1, no entanto, ele pode atingir velocidades de 40 metros por segundo, atravessar uma casa grande, né? Uma casa bem grande, em 1 segundo. Ou 156 km por hora, o mais rápido atingiu velocidades incríveis de 361 km por hora ou 100 metros por segundo. O que o Usain Bolt fez em menos de 10 segundos, mais 9 alguma coisa, um carro de Fórmula 1 faz em 1 segundo. Em 1 segundo ele faz aquele percurso que o Usain Bolt fez em 1 segundo. Tá? Um avião em voo comercial, né, na altitude de 12 km aproximadamente, varia lá entre 9 e 12 km, ele, em velocidade de cruzeiro, ele viaja a 890 km por hora, ou seja, em 1 segundo ele está 247 metros. Tá? Em 1 segundo ele percorre 247 metros. Daqui de Belém para Fortaleza, pouco mais de 1.000 quilômetros. Pouco mais, tá? Então, a velocidade, contando ali a média, é mais ou menos isso daqui. Então, em 1 hora e meia, mais ou menos aproximadamente, você consegue chegar lá. Se você for andando 5 km por hora, o negócio vai ser bem diferente. Tá? Olha só a diferença de rapidez.
Um asteroide entrando na atmosfera, já começa o negócio a ficar divertido. 30 mil metros em um segundo, ou seja, 108 mil quilômetros por hora. A Terra, né, aproximadamente 30 mil metros por segundo, 107 mil quilômetros por hora. A Terra girando em torno do Sol, né, aquela translação. O sistema solar como um todo, ele está em relação a outros objetos, dependendo de, em relação, nesse caso aqui, ao centro da Via Láctea, tá? A 240 mil metros por segundo, ou 871 mil quilômetros por hora. Bom, tudo isso aqui eu não sei se você ouviu aí, mas eu estava falando em relação a alguma coisa, tá? Uma pessoa andando a pé, em relação ao quê? Em relação ao chão. A marcha atlética, em relação ao chão. Então, aqui a gente estava tomando até mais ou menos aqui, ó. A gente estava tomando a Terra como referencial. A Terra, teoricamente, né, estaria parada em relação a outros objetos e a gente está tomando a Terra como referencial. Aqui, olha, já começa a mudar a brincadeira, né? Aqui ainda é a Terra, mas aqui já não é mais a Terra que está sendo o nosso referencial. Nosso referencial está sendo a Via Láctea ou o centro da Via Láctea, tá? Então, qual é a nossa ideia aqui? É que a rapidez é uma razão entre a distância e o tempo que percorre. O que é que significa isso? Que se tiver uma cidade A e uma cidade B e ela tem aqui entre uma e outra 30 km em linha reta, eu levo, sei lá, uma hora, 30 km por hora. Se eu pegar outra estrada e de repente dessa outra estrada seja mais difícil andar, e eu levo 2 horas, então 50 dividido por 2, 25. Então a razão aqui mudou, né? 25 km por hora. Pode ser 30 km por hora, numa linha reta bonitinha, mas uma mais tortuosa, com mais problemas de parada, sei lá, montanhas, a minha velocidade, a razão, né, entre espaço que eu percorro e tempo que eu gasto, ela pode mudar. Então, este é a nossa ideia de rapidez. Então, vamos realizar aqui uns exercícios para começar a compreender melhor a ideia, tá? Então, continuando aqui com a palavra rapidez, no caso significa para a gente velocidade escalar. Qual seria a rapidez média de um leopardo? Por que média? Porque se eu tivesse uma distância a ser percorrida, eu não sei desenhar um leopardo. Imagina que isso aqui é um leopardo veloz, muito bem desenhado, tá? E esse leopardo vai percorrer 100 metros em 4 segundos. Então, o tempo que ele leva é 4 segundos e ele se desloca, ele muda da posição dele, né? Ele tem uma distância percorrida também, porque deslocamento e distância percorrida, quem lembra da aula anterior, se foi em linha reta, é o mesmo valor. E aqui nós temos a nossa ideia, né? A rapidez é a distância percorrida ou deslocamento, dependendo da situação, pelo tempo que gastou, certo? Então essa é a nossa ideia, essa é a nossa razão, distância pelo tempo. Ora, foi 100 metros de distância no tempo de 4 segundos. Então o que significa isso? 100 metros em 4 segundos. Se eu dividir 100 por 4, dá 25 metros por segundo, tá? O que significa? É o seguinte, se eu tiver aqui, ó, 25, 50, 75, 100, a cada 25 ele vai ter, na média, tá, gente? Não significa exatamente isso ocorreu. Por quê? Porque o leopardo ele acelera, ele corre em velocidade máxima, depois ele diminui, se for o caso de parar. Mas na média, se fosse numa velocidade constante, seria 25 metros em cada 1 segundo. Essa é a ideia da velocidade média. Bom, se ele correr 50 metros em 2 segundos, bom, então velocidade
média, né, essa nossa rapidez, vai ser 50 metros em 2 segundos. 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. Essa é a velocidade média, que seria 25, 1 segundo, 25, 1 segundo. Repara que aqui, ó, 25 metros por segundo, 25 metros por segundo. É a mesma velocidade. No entanto, a razão aqui foi 50 por 2 e aqui foi 100 por 4. Então, o que a gente pode dizer? Olha, que 25 metros em 1 segundo é equivalente a 50 metros em 2 segundos, que é equivalente a 100 metros em 4 segundos, certo? Mantém-se a razão da velocidade média. Outra situação. Se um carro se move com uma rapidez média de 60 km por hora durante 1 hora, ele vai percorrer 60 km. Então, 1 hora, ele percorre 60 km. E se mantiver essa mesma razão, qual seria a distância? Quão longe ele andaria? Então, olha, 60 km por hora vai ser 120 km em 2 horas. Por quê? Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu mantenho a razão, tá? Vai ser 180 km em 3 horas. Vai ser 240 km em 4 horas. Então, a distância percorrida será isso, entendeu? Então, olha só. Velocidade de 60 km por hora. Em 1 hora, anda 60. Mais 1 hora, mais 60. Mais outra hora, mais 60. Mais outra hora, mais 60. Então, a cada 1 hora, 60 km. Em 4 horas, 4 vezes 60. O que também a gente pode enxergar aqui nessa regrinha de 3, né? 1 está para 4, assim como 60 está para x. 1 está para 4, assim como 60 está para x. Se daqui para cá eu multiplico por 60, daqui para cá também, para manter a proporcionalidade, manter a razão, vou explicar por 60. Então, 4 vezes 60, 240. Entendeu a ideia de velocidade como sendo uma razão matemática? Muito bem, continuemos. O ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 9h30, passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade, aqui ó, escalar, né, aquela nossa rapidez, média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então vamos pegar aqui uma situação. Está aqui a estrada, né? Vamos representar a estrada. Aqui a nossa origem. O quilômetro 30 ele está bem aqui. O quilômetro 240 ele está bem aqui. Então, a nossa abscissa deslocamento, aqui o x. E eu tenho isso dado em quilômetro. Tá? Vejamos. Aqui, a hora, eu olho no relógio e são 6 horas da manhã. Depois, esse aqui é o tempo 1, tá? Na posição 1, certo? E o tempo 2? O tempo 2 vai ser 9 horas e 30 minutos na posição 2. A pergunta é, qual é a velocidade média? Ora, a velocidade média é a distância percorrida. É a distância percorrida e o tempo gasto, tá? Se for em linha reta, é o deslocamento. Então, qual foi a distância percorrida entre 30 e 240? Não foi 240, porque é só do 30 até o 240. Então, para achar esse valor, basta subtrair um do outro. 240 menos
30. E o tempo gasto? O tempo gasto, olha só. 9 horas e 30 minutos, 6 horas. Então, eu também só fazia a diferença aqui, né? Então, vou fazer o quê? 9 horas e 30. A gente representa o minuto assim, tá? Um apóstrofe. Menos 6 horas. 9 horas menos 6 horas, 3 horas e 30 minutos. Então, 240 menos 30, 210. Qual a distância? Quilômetros. Em 3 horas e 30 minutos. Ó, desse jeito aqui não fica muito interessante. Então, ou eu transformo hora em minuto, ou eu transformo minuto em hora. Só que repare, normalmente as velocidades de carros a gente dá assim, quilômetros por hora. Muito raro, se não improvável, você encontrar velocidade de carro quilômetro por minuto. Tá? Então a gente vai transformar 30 minutos em hora, na medida hora, e somar com esse 3 aqui e fazer a divisão. Tá? Então, lembrando lá, 1 hora equivale a 60 minutos. Eu quero transformar 30 minutos em alguma coisa de hora. Tá? Deixar aqui assim separadinho, para ninguém se confundir. É uma proporção, 1 está para x, assim como 60 está para 30. Dá para simplificar aqui, né? Dividindo por 10 em cima e embaixo, para não mudar o valor, dá 6 por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Então, 1 está para x, assim como 2. Aí nesse caso aqui, ó, só para manter, 2 está para 1. Mas podia ser só sobre 2, tá? Então, 1 está para x, assim como 2 está para 1. Fizer aqui a propriedade de multiplicar extremo pelo meio, 2 vezes x é igual a 1 vezes 1, que é o próprio 1. Se eu dividir os dois lados por 2, x vai ser igual a 1 sobre 2, ou meia hora, tá? Então vai ser 3 horas mais meia hora. Então como é que vai ficar? 210 quilômetros sobre 3 e meia hora. Ou 3,5 ou 3,5, tá? Dividindo 210 por 3,5, vamos usar a calculadora, que é o que nos ajuda nessa vida. Vamos usar aqui a calculadora para transformar. Vamos só deixar isso aqui arrumadinho. 210 por 3,5 significa 3,5, ou se você fizer aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7,5 também, você pode dividir por 7,5, que é o 3,5, tá? Então vamos lá. 210 dividido por 3,5. Isso é igual a 60. Então, vamos lá, aqui o nosso 60, o quê? Não esqueça, né? Aqui está em quilômetro, aqui está em hora, quilômetro por hora. Então, a cada hora, 60 km é a velocidade média. Significa que foi sempre nessa velocidade? Não. O ônibus pode ter ido mais rápido, o ônibus pode ter ido mais devagar, ter acelerado, ter parado, assim vai. Então, pegamos nosso ponto material, nossa partícula, que é o ônibus, colocamos os dados aqui, tempo, posição, tempo medido, posição. Daqui para cá é o gasto de tempo, daqui para cá é a distância percorrida. Tá? A velocidade média é essa razão, distância pelo tempo, e aí fizemos a subtração para encontrar a distância, a subtração para encontrar o tempo decorrido, transformamos quem tem que transformar, realizamos aqui uma divisão por uma fração ou por um número decimal e encontramos que é 60 km por hora. Tá? Então, para você tentar agora a velocidade média de um carro. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea, isso é importante, por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Eu ponho um acento, eu sei que não tem mais, mas sou das antigas. Você para por falta de gasolina nos 30 minutos seguintes. Você caminha 2 km ao longo da estrada até chegar a um posto de gasolina. Qual foi seu deslocamento total?
do início da viagem até o posto de gasolina. 2 mais 8,4 é o deslocamento total. Ou seja, 10,4, não é isso? 2 mais 8,4 é o 2,0, né? 2 mais 8 é 10, 0 mais 4, 4. 10,4 quilômetros. Pergunta que eu vou deixar para você. Qual seria a sua velocidade média no primeiro trajeto? Essa daqui, ó. 70 sobre 8,4. Então você vai encontrar a resposta. Pergunta que eu faço para você agora. Eu tenho aqui a distância percorrida e eu tenho aqui a velocidade. Então aqui eu tenho a distância percorrida e eu tenho aqui a velocidade média. A pergunta que eu faço é: quanto tempo se gastou fazendo esta situação aqui de velocidade e distância? Então você sabe que velocidade média é igual a distância pelo tempo gasto. Eu sei quanto vale a velocidade, eu sei quanto vale a distância. Eu quero saber o tempo. Então eu substituo esses valores aqui, ó. Velocidade média foi 70 km por hora. Como aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro, o resultado vai dar em hora. Então não vamos me preocupar com as grandezas, tá? É igual a distância percorrida por isso aqui, certo? E o tempo? Qual é o tempo? Não sei. Mas eu sei que 70 vezes o tempo é igual a 8,4, certo? Você não sabe disso, né? Multiplica por tempo os dois lados, vai cortar tempo com tempo. Bom, eu gosto de fazer assim porque as pessoas entendem o que está acontecendo. Se eu multiplicar vezes o tempo aqui, ó, vezes o tempo desse lado, não pode mudar, já que é uma equação, vezes o tempo desse lado. Tempo por tempo vai dar 1. Então, ΔT vezes 70, ou 70 ΔT é igual a 8,4. Dividir 70 pelos dois lados, eu isolo o ΔT. Então vai dar 8,4 sobre 70. Tá? Calculadora nele. Então, 8,4 dividido por 70 igual a 0,12 km por hora. 0,12 km por hora. 0,12 de hora, tá? 0,12 de hora. Então, ΔT vai ser 0,12 de hora. Quanto é que isso dá em minuto? Só multiplicar por 60. Multiplicando por 60 vezes 60 igual a 7 minutos,2. 7 minutos,2. Tá? E se eu quiser saber em segundo, de novo vezes 60. Vão dar 432 segundos. Tá? Então, a física é assim, está cheia de relações matemáticas. A pergunta que eu vou deixar é o seguinte: 30 minutos em 2 km. Qual é a velocidade média em km por hora? Deixa aqui nos comentários, tá? Qual a velocidade média em km por hora? Deixa nos comentários. Vou aguardar, hein? Bom, outra questão aqui. Qual o tempo necessário para uma carreta de 20 metros de comprimento a 20 metros por segundo ultrapassar uma placa? Então, olha só, eu tenho aqui uma placa. Essa placa aqui, ela vai ser ultrapassada por uma carreta de 20 metros. Né? A placa não tem tamanho, ela é só um objeto, né, sem tamanho. Eu quero saber qual é o tempo que eu gasto. Se a velocidade da carreta é de 20 metros por segundo. Ora, se a velocidade da carreta é 20 metros por segundo e essa é a distância, eu sei que a relação velocidade média é distância pelo tempo. Velocidade média vale 20 metros por segundo. Distância vale 20 metros. E o tempo? Para que isso dê 20 metros por segundo, aqui é 20 metros, quanto é que deve ser o tempo? O tempo tem que ser igual a isso aí, 1 segundo. Tá? 1 segundo. Ah, mas eu quero resolver. Tudo bem.
Então, naquela relação, multiplica por t dos dois lados, vai ficar 20 ΔT igual a 20. Divide por 20 dos dois lados, vai ficar ΔT igual a 20 sobre 20, dá 1. 20 sobre 20 dá 1. Então aqui vai dar 1. O quê? Qual é aqui a medida? Qual é a unidade? Você repara na unidade aqui da velocidade. Então vai ser 1 segundo. Tá? Tranquilinho? Repara, aqui consideramos o corpo extenso e aqui consideramos apenas uma partícula. Né? Todos aqueles conceitos que a gente foi falando vai aparecendo aqui. Vamos para o próximo. Vou pegar essa carreta agora. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 18 metros de extensão. Então nós temos aqui uma carreta de 20 metros vai ultrapassar uma ponte de 18 metros. Tá? Qual é a velocidade média? Então, como é que eu calculo isso? Ora, para que atravesse, ela vai começar a atravessar aqui, nesse ponto. Então, ela vai passar isso tudo, certo? Mas não é a parte da frente que eu vou ter que considerar para atravessar. Vai ser a parte de trás. Eu vou pegar essa parte de trás e eu vou considerar que ultrapassou quando a parte de trás passar aqui. Ou seja, se eu pegar uma bolinha aqui assim, a bolinha vai ter que andar tudo isso, certo? Toda essa distância. Que distância é essa? Que distância é essa? É esse percurso mais esse. Então, a distância vai ser 20 metros mais 18 metros, ou seja, 38 metros. Qual foi o tempo que atravessou? 10 segundos. Ora, foi 10 segundos. 10 segundos. Qual é a velocidade, então? Bom, você já sabe, né? Velocidade é a distância pelo tempo gasto. Velocidade, qual foi a distância? 38 metros. Qual foi o tempo gasto? 10 segundos. Logo, velocidade média vai ser 38 dividido por 10. 38 dividido por 10 dá 3,8 metros por segundo. Duvida de mim? Calculadora aqui, ó. 38 dividido por 10 igual a 3,8, tá? Ou, para quem já sabe o macete, né? A vírgula está aqui, ela vem uma casa para a esquerda. Ou, se você ainda quiser, você pode tentar dividir aqui assim, ó. Tá? 38 dividido por 10. 3 não dá. 38 dá. Então é o 3. 3 vezes 10, 30. 38 menos 30, sobra o 8. Tá? 8 não dá para dividir. Vamos ter a divisão agora no décimo, né? Ao invés da unidade, vai ter a divisão no décimo. Então põe a vírgula aqui, porque o resultado vai ser em décimo. 80 dividido por 10, 8. 3,8. Tá? Então, qual é a velocidade média para atravessar, que ela atravessou? 3,8 metros por segundo. Eu ainda não vou fazer a conversão de metro por segundo para quilômetro. A gente vai aprender isso em aulas futuras. Vamos então resolver essa, que vai envolver um bocado de conceito que você precisa entender nas situações e problemas que aparecem. Tá? Bom, um ônibus percorre a distância de 215,3 km entre Belém e Salinópolis. Então, se eu tenho uma posição aqui de Belém e anda até uma cidade chamada Salinópolis, vai ter 215 a distância, né, entre um e outro. Tá? Então essa é a distância entre um e outro. Qual a velocidade aí? Vai numa velocidade média de 80 km por hora. Qual é o tempo que gasta? Não sei, mas dá para calcular? Dá. Se a cada hora 80 km, 215,3 km dá para achar. Então, chamar isso aqui de origem e essa aqui é a posição 1. Tá? Depois de Salinas até... Vamos lá. De Salinópolis até Bragança, uma da outra tem uma distância de 119 quilômetros. Tá? Uma da outra. Então essa eu vou chamar de distância 1 e essa aqui eu vou chamar de distância 2, 119 quilômetros. Muito bem. Quem é aqui? É a cidade
de Bragança. São duas cidades de praia aqui da região norte do Pará. Quem for visitar, venha conhecer as cidades. De Salinópolis a Bragança, distantes de 119 km, o ônibus desenvolve já uma velocidade agora de 75 km por hora. Então, velocidade média aqui, 75. Não me interessa, então, o comprimento do ônibus. Eu vou considerá-lo uma partícula aqui. Tá? Beleza. Então, de Belém até Salinópolis, que distam 215,3 km, desenvolve uma velocidade de 80 km por hora. De Salinópolis até Bragança, que distam 119 km, vai a 75 km por hora. Então, gasta o tempo 1 e gasta o tempo 2. Tá? Não sei, mas dá para calcular, já que eu tenho a velocidade média e a distância entre eles. Pergunta: qual a velocidade média entre Belém e Bragança passando por Salinópolis? Então eu quero saber a velocidade média de Belém até Bragança. Essa é a minha pergunta. Tá? Como é que eu vou resolver isso? Ricardo, é só pegar a velocidade no primeiro trecho e a velocidade no segundo trecho e tirar a média. Vai dar 77,5. É muito fácil. Nananina não. Velocidade média não é a média aritmética das velocidades. Está errado. Tira da sua cabeça isso. Errado. Para com isso. Tá? Velocidade média é a definição de razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto. No caso, vai ser a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho, dividido pelo tempo do primeiro trecho, ou o tempo gasto, mais o tempo do segundo trecho. Não confunda barra funda com outra coisa. Tá? Entendido? Então eu preciso saber a distância de cada trecho. Eu sei, tudo bem. D1 mais D2, basta somar 215,3 mais 119. E aí eu vou achar quanto é que vale, né? Se eu D1 mais D2, eu acho a distância, que é 215,3 quilômetros mais 119 quilômetros. Dá 324,3. 324,3 quilômetros. 215,3 mais 119, né, quilômetros vai dar 334,3 quilômetros. Tudo bem, eu tenho esse D1 mais D2, tá? Mas eu posso substituir aqui. 334,3. 334,3. Mas e o T1 mais T2? O tempo decorrido no primeiro trecho e no segundo? Não tenho. Mas eu tenho essa relação aqui, ó. Eu posso achar o tempo. 80 e 215. Então, se eu tiver velocidade média no primeiro trecho, vai ser a distância do primeiro trecho pelo tempo no primeiro trecho. Tá? Isso implica o quê? Que 80 é igual a 215,3 sobre o tempo gasto aqui. Certo? Então, para achar esse tempo, basta isso aqui, aquela ideia. Multiplica T pelos dois lados e divide T pelos dois lados. Então, tempo 1 vai ser 215,3 dividido por 80. Usando a calculadora, vamos escrever 215,3 dividido por 80 igual a 2,7 da hora. 2,7 da hora. Então vai ser 2,7 de hora. Dá para transformar em minuto, mas por enquanto não nos interessa. Tá? Então essa é a velocidade média do primeiro trecho. Tempo, distância, vai me dar o quê? Vai me dar o tempo do primeiro trecho. Então aqui vale 2,7. Vale 2,7. De posse disso, vamos atrás do
tempo 2. Distância 2, tempo 2. Pelo mesmo processo, vai ser o quê? 75 é a velocidade média do segundo trecho, 119 km é a distância do segundo trecho. Vamos achar aqui então. 75 é igual a 119 dividido pelo tempo gasto, ΔT2. Multiplica ΔT2 pelos dois lados, pelo tempo, né? Divide tudo por 75. Então, ΔT2 vai ser 119 dividido por 75. Isso é igual a quê? Calculadora nele. 119 dividido por 75 é igual a 1,58, 1,6. Tá? 1,6 de hora. Vamos arredondar. Então vai ser tempo 1 mais tempo 2. 3 horas, 4 horas e 4,3 de hora. Não é minuto aqui, tá? Tem que transformar, se fosse o caso. Então vai dar 334,3 dividido por 4,3 hora. Então a velocidade média vai ser 334,3 dividido por 4,3 igual a 77,74. Ah, mas não deu próximo de 77,5? Deu, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, é diferente. Um conceito, você tem que interpretar bem esse conceito. Isso pode ser a diferença entre lançar um foguete e mandar para a Lua e errar a Lua, por exemplo, né? Isso aqui, passando muito tempo, isso vai ter uma diferença absurda. Então, 77,4, vamos colocar aqui, 77,7, tá? Aproximadamente. Se fosse a média, dava 77,5, mas é errado, tá? É errado você achar que é desse jeito que se faz, tá? Bom, deixa eu comentar aqui umas coisas importantes. Velocidade média é a distância percorrida pelo tempo total gasto. Não é a média das velocidades. Entenda isso, que você vai responder muita questão sem errar. Tá bom? Beleza? Tempo, distância, tempo é o que você vai precisar. Certo? Velocidade média é a distância total pelo tempo total. A velocidade escalar média, ou seja, a rapidez de um móvel, durante a metade de um percurso é de 30 km por hora. Esse mesmo móvel tem velocidade escalar média, rapidez, 10 km na outra metade restante do percurso. Semelhantíssimo, análogo à situação anterior. Determine a velocidade escalar do móvel. Ora, então vamos lá, situação. Eu tenho um percurso. Esse percurso tem uma distância D. D1 é a metade disso. D2 é a outra metade. Na primeira metade, a velocidade média foi de 30 km por hora. Na segunda metade, a velocidade média foi de 10 km por hora. Pergunta, qual é a velocidade média de todo o percurso? Ora, a velocidade média de todo o percurso vai ser a distância total pelo tempo total gasto. E o que é o tempo total gasto? É a soma do primeiro percurso e do segundo. Vai ser igual? Não, porque as velocidades são diferentes. Velocidade média seria somar 30 mais 10 dividido por 2? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Você precisa calcular a distância total e precisa calcular o tempo total. Essa é uma questão algébrica, porque vai haver simplificação, mas é o mesmo, é análogo, é o conceito lá. Então eu vou te sugerir o seguinte: resolva também essa questão e coloque no comentário o resultado dela. Então vamos à solução, né? Se você tentou e colocou no comentário, bora ver se você acertou. Bom, vamos lá. Primeira coisa é achar o tempo 1 e o tempo 2. O que é o tempo 1?
o tempo 1 vai ser, olha, se você multiplicar e dividir por Vm, né? Você pode arrumar essa equação aqui, ó. Fica ΔT vezes Vm igual a D, aí o Vm vai para lá, ΔT vai ser D dividido por Vm, ou seja, ΔT1 vai ser D1 dividido por Vm1. E a gente já tem essa relação, né? O que é o ΔT1? Vai ser D sobre 2 dividido por 30. D sobre 2 dividido por 30. Vamos arrumar essa expressão. Equivalente a dizer que é D sobre 2, né, que é o numerador, multiplicando o inverso do denominador. Tá? Então você pode transformar essa divisão numa multiplicação por essa regra aqui. Quem não gosta disso, eu também não gosto, basicamente você multiplica em cima e embaixo por 1 sobre 30. Aí vai deixar igual a 1 o denominador e a parte do numerador vai virar isso daqui. Tá? Essa é a forma correta, eu faço isso em alguns vídeos aqui do canal. Como o vídeo já está muito grande, eu não vou fazer. Espero que você tente fazer isso. Então, arrumando aqui, D vezes 1 dá D, 2 vezes 30, 60. Essa é o ΔT1, que no caso é dada em hora, tá? D sobre 60 de hora. Bom, analogamente, o que é o ΔT2? Vai ser D2, Vm2. D2 também é a outra metade do percurso, então é D sobre 2 sobre a velocidade média 2, que é 10. Está aqui, ó, tá? D sobre 2 e 10. Arrumando também, vai dar D sobre 2, que multiplica, transforma, né, essa divisão de fração num produto de fração, que é o numerador vezes o inverso do denominador. D vezes 1, D, 2 vezes 10, 20. Então, ΔT1 e ΔT2. Vamos achar o ΔT logo? Vai ser a soma D sobre 60, ΔT1, mais D sobre 20. Como isso é uma fração, eu posso usar essa regrinha bem aqui, ó. A sobre B mais C sobre D vai ser AD mais BC sobre BD. Isso aqui é uma propriedadezinha bem simples de fração, tá? Então vai ser D vezes 20, ou 20D, mais 60D, tudo isso sobre 60 vezes 20, tá? 20 mais 60, 80, então ΔT é igual a 80D, dividido por 6 vezes 2, 12, 00, né? 1.200. Dá para simplificar aqui? Dá. Divide em cima e embaixo por 10, dá 8 sobre 120. Dá para dividir por 4, por 8 na verdade, né? 8 dividido por 8 dá 1. 120 dividido por 8 dá 1. Dá 1 vezes D sobre 15, ou D sobre 15, tá? D sobre 15. Então, a velocidade média é esse daqui. É a distância total pelo tempo total. O que é a distância total? Distância total, a gente já viu aqui, ó, vale D. E o que é o tempo total? É D sobre 15. Tá? Transforma essa divisão de fração em um produto de fração. Vai ser, mantendo da mesma forma o numerador, multiplicando pelo a inversão aqui, né, do numerador e denominador. Então fica D vezes 15 dividido por D. Logo, vai dar 15 vezes D dividido por D. D dividido por D dá 1. Logo, velocidade média vai ser 15 km por hora. 15 km por hora. Repara que é bem diferente. Tá? Bem diferente do que a gente tinha imaginado, não é? Então, essa é a velocidade média do que fazer a média da velocidade. Tá? Média da velocidade é uma coisa, velocidade média é outra. Essa foi na primeira parte dessa aula que eu quero chegar no conceito de movimento em linha reta com velocidade constante. Então, a gente explorou um pouco aqui o conceito de velocidade
e eu espero que você tenha compreendido o que é a velocidade média, que é a distância total percorrida pelo tempo total gasto. Existem vários outros exercícios que eu vou futuramente fazer, mas por enquanto eu quero que você se ligue nesses para entender o que é essa velocidade média, e na próxima parte dessa aula vamos tratar do MRU, tá bom? Então, até a próxima aula.